Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e você está acompanhando a segunda temporada do podcast. Neste ano, como vocês estão percebendo, estamos trazendo o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta aqui com as observações e análises das colegas Sandra Rodrigues e Sandra Curado. Toda quarta-feira tem episódio novo. E para não perder nenhum capítulo, inscreva-se em nosso canal do Espírito do Evangelho no YouTube ou nos tocadores de áudio, como o Spotify. Na semana passada, vimos o capítulo 16, Confidências. Acompanhamos a segunda parte da conversa entre André Luiz e a mãe. Ficamos sabendo que o pai dele e duas irmãs estão no umbral. A mãe relata com mais detalhes a situação complicada do pai, que está há 12 anos na zona trevosa. E apesar de não ter perdido, o pai dele, né, não ter perdido um ritual religioso quando encarnado. O que nos levou lá no programa a uma boa reflexão sobre falsas aparências. E se você perdeu este capítulo, não deixe de ouvi-lo mais tarde. E agora, André Luiz está pronto para mais uma etapa em nosso lar. É o que veremos hoje. E não se esqueça que nos comentários deste episódio você encontra links para a íntegra do capítulo e demais textos mencionados nos comentários. Então vamos lá, capítulo 17, Em Casa de Lísias. Segue aqui o André Luiz. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar, a chamado do ministro Clarencio. Segui-o, surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável o Clarencio, né? Doravante, ou seja, de agora em diante, está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nosso serviço, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado o seu tratamento na semana última. E aqui todo mundo faz um ola, porque André Luiz finalmente está em alta, teve alta médica. E é justo agora, aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lísias como o irmão que devia participar da minha felicidade indizível, ou seja, indescritível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo, alegria. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. E aí, vamos começar. Sandra Curado. Então, Antônio, aqui vale, né, uma parada para, afinal de contas, comemorarmos esse momento de tanta alegria, onde André Luiz está iniciando um novo começo de era. Então, só para relembrar, ele passou os capítulos 1 e 2 nas zonas umbralinas e do capítulo 3 ao 16 no Parque Hospitalar, situado no Ministério do Auxílio. E agora, novos ares sopram em sua direção. Ele foi chamado ali por Clarencio, veja bem, ele foi chamado, não foi ele que foi pedir nada. E recebe dele duas excelentes notícias, né? A primeira é que você já falou, né? Ele está de alta, enfim. E a segunda é que ele tem autorização para estagiar em vários setores dos ministérios. Mais à frente, o Clarencio ele vai explicar direitinho o funcionamento disso tudo. Porém, ainda não é permitido o ingresso dele nos ministérios da elevação e da união, que são de natureza superior. Mas isso não tem importância nenhuma para André Luiz, que não se contém de tanta felicidade e lança ali um olhar de cumplicidade ao amigão, ao parça, o Lísias, que o acolheu com tanto amor durante essa estada dele no hospital. E Lísias retribui também no olhar essa alegria pela conquista do amigo. E tudo isso foi somente pela sintonia, assim, sem alarde. E esse trecho que eu tirei do livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo, por Hamed, acho que define bem esse momento. O capítulo chama-se Alegria. A alegria espontânea realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos a aprendizagem de que a alegria real não é determinada por fatos ou forças externas, mas se concentra no silêncio da própria alma, onde a inspiração divina
vibra incessantemente. Bonita essa cumplicidade silenciosa, não é, Antônio? Bem coisa de amigo que se entende assim só pelo olhar. Exato, e daqui a pouquinho nós vamos ver que vai ter outra ramificação essa amizade aqui, vamos ver daqui a pouquinho. E é interessante aqui também, quer dizer, a alegria do André Luiz, porque ele não esperava muita coisa, ele já estava sempre passando meio na marca do pênalti as coisas, né? Ele conseguiu lá, com a conversa com o Clarencio, descobriu que ele podia ser um aprendiz, então para ele já foi um lucro, agora ele está tendo alta, conseguiu ver nos capítulos anteriores a mãe, também foi uma surpresa para ele, então ele está no lucro, ele está sentindo que ele está indo bem aí, porque ele não esperava que tivesse tantas oportunidades como ele está tendo. Voltamos aqui ao nosso lar. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, ou seja, a felicidade, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. E agora vem aquilo que eu falei para a Sandra Curado, né? Ó, vamos ver aqui a ramificação. Vai ter essa amizade com Lísias, vai ter um frutinho aí. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto durar o curso de observações. Lá minha mãe o trataria como filho. Fitei, olhei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece, mas não emudece a Sandra Rodrigues. Vamos lá, Sandra. Ah, que bonito isso! Essa atitude do Lísias, muito mais do que oferecer um local para moradia, ele ofereceu um abrigo, um acolhimento, demonstrando o verdadeiro significado da amizade. E o Clarencio, percebendo tudo isso, logo fala: muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. E a gente percebe ao longo dos capítulos que o Lísias é aquele amigo verdadeiro, aquele parça, né, aquele que todo mundo gostaria de ter. Aquele que não te deixa sozinho, te escuta, dá bronca, se preocupa e fica feliz com as tuas vitórias. E se pararmos para pensar, os momentos mais felizes das nossas vidas são ao lado dos nossos amigos. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 7, Lei da Sociedade, Kardec nos fala sobre a necessidade da vida social. Vejam o comentário dele após a questão 768. Nenhum homem possui todas as faculdades. Através das relações sociais, eles se completam mutuamente, asseguram o seu bem-estar e progridem. E no livro O Consolador, na segunda parte, que fala sobre sentimento, no item afeição, Chico Xavier pergunta para o Emmanuel na questão 174. Olha que bonito isso. Poderemos obter uma definição de amizade? E a resposta: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. E ele ainda diz que Jesus é o divino amigo da humanidade. E Jesus mesmo nos diz isso em João, no capítulo 15, versículos de 13 a 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. E nós espíritas não podemos deixar de falar sobre os nossos amigos espirituais, que, sem nem percebermos, nos auxiliam e orientam no caminho da nossa evolução. Sim, o amigo que está sempre do nosso lado, até naquelas horas mais difíceis, né? Como diria a musiquinha do Zeca Pagodinho, A Gira Girou, ele fala lá do amigo que, quando todo mundo foi embora, quem estendeu a mão, abaixo de Deus só tinha ele, que era o mentor, né? É isso aí, grande amigo. Aí, de qualquer forma, essas relações de amizade são muito produtivas também, né? Quando nós nos unimos, por exemplo, modestamente aqui no nosso programa, 3 amigos, né, fazendo um programa falando aqui sobre
essas relações do André Luiz, essas descrições do André Luiz, e ao mesmo tempo nós temos também amigos que estão nos ouvindo, é a ideia de amigos juntos, caminhando aqui, tentando fazer algo positivo, trabalhando aqui no bem. Ok. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento, a alegria às vezes nos emudece, disse aqui o André Luiz, e o Clarencio falou para ele o seguinte: guarde este documento, disse-me aqui o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, durante 1 ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Então, até eu imaginando que naquela época tinha aí essa pequena caderneta, mas está com cara de ser tipo um crachá de acesso. Vamos tentar imaginar isso, né? Se é possível. Instrua-se, meu caro, continuou aqui o Clarencio, não perca tempo. O interstício, ou seja, o intervalo de tempo das experiências carnais deve ser bem aproveitado, ou seja, nesse momento que ele está aí desencarnado, ele está lá no plano espiritual. Lísias deu-me o braço e saí enlevado, maravilhado, feliz de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Ao tinido toque brando da campainha no interior, ou seja, temos, além de uma cadernetinha, também temos no plano espiritual, pelo menos em nosso lar, temos campainha, gente. Olha só que bacana. Então foi lá e tocou a campainha e surgiu à porta simpática matrona, ou seja, uma mulher de meia idade. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Aí agora o André Luiz, aqui refletindo. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar a minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando o singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Sandra Rodrigues. André Luiz estava se sentindo tão feliz, tão grato, que ficou procurando as palavras para expressar essa gratidão. Mas a dona Laura logo percebeu e falou: nem pense em agradecer, porque você me faria lembrar das frases convencionais da terra. E isso me fez parar para pensar em como nós temos frases prontas para algumas situações da vida, mas que muitas vezes não saem do nosso coração. Falamos só da boca para fora: obrigado, seja bem-vindo. E como ela disse lá em cima, ela falou: a casa é sua. Muitas vezes, né, a gente fala: a casa é sua, mas não sai de dentro do coração. O prazer é todo meu. Frases prontas. E também me fez pensar que, normalmente, nós só sentimos gratidão pelas coisas boas que recebemos. Mas, se conseguíssemos enxergar de uma forma mais ampla, deveríamos ser muito gratos também pelas coisas ruins. Parece uma loucura isso, né? Mas não é. É que as coisas ruins são as que mais nos ensinam e nos fazem evoluir. Vejam só o que Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 28. É necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. Se diariamente notássemos os benefícios que recebemos sem pedir, nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. E eu queria comentar aqui um estudo feito pelo americano Robert Emmons. Ele é PhD em Psicologia da Personalidade e autor do livro Agradeça e Seja Feliz. Após décadas de estudo e pesquisa, ele pontuou 10 benefícios e vantagens na qualidade de vida das pessoas que desenvolveram a gratidão como um hábito. Olha que legal! Fortalecimento do sistema imunológico, redução da depressão e do estresse, maior entusiasmo, otimismo e felicidade,
melhora na qualidade do sono, despertar mais agradável, diminuição da pressão arterial, vida social mais ativa e prazerosa, menos apego a emoções tóxicas como rancores e ressentimentos, menos queixas de dores e mal-estares e, por fim, redução significativa nas sensações de isolamento e solidão. Vejam só a importância de sermos gratos. E o André Luiz conseguiu expressar sua gratidão naquele momento de uma forma tão bonita, foi quase uma oração, foi cheia de sentimento. Ele disse: que o Senhor traduza o meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. E depois dessa frase bonita, que é um agradecimento de André Luiz, ele fala: entramos, ambiente simples, ou seja, estão entrando na casa aí do Lísias. Entramos, ambiente simples e acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral demonstrando pequeninas variantes, quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro, ou seja, brincalhão. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Essa aqui foi boa. Gostei dessa ironia aqui do nosso querido Lísias, gostei dessa brincadeira dele aqui. Ó, Lísias, atalhou a palavra materna, carinhosa. Não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas. Olha a importância da harpa, e a gente achando que só os anjinhos que ficavam tocando harpa lá. Sandra Curado, vamos lá, o que você quer nos dizer sobre isso aqui? Então, Antônio, como você viu, Lísias mostrou ali seu lado gozador, né? Com o amigo André Luiz, dizendo que ele ainda não encontrou os anjos tocando harpas ali por nosso lar, mas em todo caso tem uma na casa dele para chamar de sua, se ele precisar. E é interessante como o homem sempre associou essa imagem de anjos tocando harpas, né? A figura de anjo, ela é encontrada em diversas tradições religiosas, sempre relacionadas a seres celestes, e a ligação com a harpa, que é um dos instrumentos mais antigos da humanidade, seria uma simbologia para representar a ligação desses seres com Deus. Bem, para nós, no Espiritismo, não existe essa alegoria de intermediação com Deus. Os anjos, para nós, seriam os espíritos puros, ou seja, a alma dos homens que alcançaram a perfeição. E Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8, chamado Os Anjos, diz assim: que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. Os espíritos são criados simples e ignorantes, porém, aptos a adquirirem o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição, e o fim, que é a perfeição, é o mesmo para todos. Bem diferente dessa ideia do anjo das religiões, que seria uma criatura privilegiada e destinada à felicidade suprema, sem nada ter feito para adquiri-la, ou seja, sem o devido merecimento. Mas voltando ali para o parágrafo, quando Lísias diz: os arpistas existem, precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, eu acho que a mensagem é que o universo ele está sempre em perfeita harmonia com as leis divinas, sob a regência dos espíritos elevados, que emanam amor, equilíbrio, sustentação, e cabe a cada um de nós sintonizar esse dial, ou melhor, como diria Jesus na parábola do semeador, quem tem ouvidos, ouça. A famosa parábola do semeador, eu gosto dela, sim. Está em Mateus, no capítulo 13, aliás, num discurso, né? São 7 parábolas e começa com a parábola do semeador, está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. E como não lembrar aqui, né? Eis que o semeador saiu para semear, começa assim Jesus
comentando sobre essa parábola, que é uma parábola muito rica, muito importante, e que você também pode ouvir com detalhes o que seria, o que representa essa parábola. Em nossa aula, tem uma aula aqui específica, está no nosso canal no YouTube, aula sobre a parábola do semeador. Muito bom, então voltamos aqui. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, eles estavam lá conversando, trocando informações de onde você veio, como é que é a sua mãe, enfim. E aí, aquele ficou sabendo que a família do Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura, né, que já demos um spoiler aqui antes, e que em casa tinha consigo duas irmãs. Então, moravam lá o Lísias, a Laura e as duas irmãs, que é a Yolanda e a Judite. E agora, o agregado André Luiz. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me, ou seja, encantava-me. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, nossa, isso aqui foi... Então, devia ter várias questões que estavam sendo levantadas lá na hora. E Yolanda exibiu-me livros maravilhosos, notando-me o interesse, a dona de casa advertiu. Temos em nosso lar, no que concerne, ou seja, no que diz respeito à literatura, uma enorme vantagem, é que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Vamos lá, Sandra Curado. O que você tem a nos dizer sobre isso? Antônio, aqui a gente vê que se instruir ou se divertir com uma boa leitura não é privilégio somente dos encarnados, não. A gente vê que André Luiz tem ali à disposição uma vasta literatura e de primeira qualidade. Bem, ou esses livros existem, ou são criações mentais de André Luiz, a mensagem que fica aqui é que ele foi acolhido por espíritos de muito amor. E, como diria Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres, porque tudo será feito com amor. O amor estará no centro de todas as ações. E esse grupo, que se aproximou pela afinidade, pelos interesses comuns, juntos vão trilhar seus caminhos de aprendizado, se ajudando mutuamente. Como disse Clarencio a André Luiz ainda há pouco, instrua-se, meu caro, não perca tempo. O intervalo das experiências carnais deve ser bem aproveitado. E nós, espíritas, conhecemos bem a frase do Espírito da Verdade que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nessa frase, o Espírito da Verdade, ele nos convida a sairmos da ignorância e nos livrarmos do véu da ilusão através do estudo. O André Luiz, ele tem aqui a oportunidade de colocar esses dois ensinamentos em prática. Na pergunta 227 do Livro dos Espíritos, eles nos respondem sobre o modo como os espíritos se instruem. Eles dizem: estudam e procuram meios de elevar-se, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens sábios e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes estimulam ideias que não tinham antes. Então, André Luiz, através do estágio que lhe foi concedido por Clarencio e pelo acolhimento desses espíritos afins, que aqui é chamado de lar, né? Ele estará munido de muita energia para progredir na sua jornada espiritual. Legal, Sandra Curado. E eu só vou pegar uma carona numa frase aqui da mãe do Lísias, que ela fala do veneno psicológico. E um exemplo desse veneno psicológico que devemos evitar é, por exemplo, espalhar fake news, que são as notícias falsas, ou incentivar discursos de ódio. Tudo isso contribui, e muito, para criar um desequilíbrio na sociedade, nas pessoas,
individualmente ou na sociedade, não importa, mas esse desequilíbrio acaba ocorrendo, que é o tal veneno psicológico que a mãe de Lísias menciona. Voltamos a André Luiz aqui no capítulo 17. Diz ele: não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Aqui outra paradinha na leitura, que André Luiz está lá folheando os livros, estava conversando com a mãe do Lísias, e ele deve estar falando da qualidade de impressão de uma dessas obras aí, principalmente por causa das imagens. O que é um pouco estranho, né? Ter um produto desses no mundo espiritual, uma coisa mais física. Mas, como disse a Sandra Curado há pouco, pode ser uma criação fluídica, quem sabe, né? Sigamos a leitura. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Outra paradinha aqui. Este capítulo está cheio de referências do mundo terreno, transportadas essas referências para o mundo espiritual. Caderneta, campainha, piano, harpa, livro e agora um banheiro. Puxa, por que um espírito precisaria de um banheiro? Enfim, como eu já disse aqui algumas vezes no programa, na minha modesta opinião, repito, na minha modesta opinião, essas descrições mais criam ruído do que ajudam a compreender a realidade no plano espiritual. Mas, de novo, é a minha opinião. Não quero aqui desrespeitar ninguém que pense favoravelmente a isso. Está tudo bem, mas só estou aqui me colocando e deixando a minha opinião aqui. Eu acho que isso cria mais ruído do que ajuda numa compreensão de como é a vida no mundo espiritual. Retomemos a leitura. Não voltar a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa, ligado um grande aparelho fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu, ao fundo, o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria, e, vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. E assim terminamos o capítulo 17, mas a Sandra Rodrigues quer fazer um comentário ainda no final. Vamos lá, Sandra. Eu quero comentar que quantos assuntos importantes nesse capítulo, né? Eu acho que, eu sei que incomoda muita gente, né? Ter um banheiro, ter uma mesa, ter uma harpa, mas acho que o mais importante de tudo é que eles querem demonstrar o que é um lar, o que é uma casa, um acolhimento, né? Uma família. E é isso, nós falamos sobre amizade, sobre gratidão, sobre a elevação da nossa mente através da instrução, da leitura, das artes, da música e principalmente do convívio harmonioso e amoroso dessa família que agora se reunia para fazer a oração diária. E o Antônio já falou um pouquinho sobre a oração no final do capítulo anterior e vamos falar mais um pouquinho sobre a importância de fazer uma prece. No Livro dos Espíritos, nas respostas às questões 659 e 660, os Espíritos de Luz nos dizem que a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. E essa nossa ligação com Deus tem que ser feita com sinceridade e não de forma mecânica, decorada. Tem que ser feita com palavras simples, mas que venham do coração. Dizem também que a nossa prece deve ter 3 objetivos: louvar, agradecer e pedir. E como está em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Temos que ter a confiança e a certeza de que Deus, nosso Pai amoroso, nos dá exatamente aquilo que necessitamos e na hora certa. No site da Federação Espírita Brasileira também tem algumas dicas sobre a oração. Eles dizem assim: o hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente,
pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesma e a quem se encontra em seu campo de ação. Olha só que legal, quando a gente ora, todos que estão ao nosso redor são beneficiados. E agora, depois de tantos aprendizados, eu quero terminar falando que, agora que o André Luiz deixou o hospital, o livro vai ter um outro enfoque. Nós vamos conhecer muitas coisas novas na Colônia Nosso Lar, novas pessoas, novos locais, novas situações, e com certeza continuaremos aprendendo muito nessa caminhada com o André Luiz. Sim, e no próximo capítulo, na semana que vem, nós vamos ver o capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. André Luiz saberá um pouco mais sobre alimentação. A alimentação vai voltar aqui ao tema, hein? E sexo, assuntos palpitantes, na próxima quarta-feira, capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. E agora vamos conversar com as nossas queridas ouvintes e estimados ouvintes que nos enviaram mensagens nas redes sociais de O Espírito do Evangelho. E a primeira mensagem vem do YouTube, né, Sandra Rodrigues? Sim, Antônio. O Luiz Eduardo deixou um comentário lá no episódio passado, no capítulo 16, Confidências. Diz ele que pai e mãe são seres humanos e, portanto, falíveis. E os filhos só vão entender isso com o passar do tempo. Sem dúvida, Luiz, mas além disso, o que perturbou principalmente André Luiz foi saber que o pai era religioso só na aparência. Foi uma lição interessante para nós. Se queremos ser pessoas melhores, precisamos nos esforçar para colocar em prática os ensinamentos, principalmente dos evangelhos e da doutrina espírita. Sem dúvida. E teve ainda aquela questão que o pai do André Luiz mantinha relacionamentos fora do casamento e tal. São aspectos interessantes. Não para julgamento nosso aqui, imagina, não é esse o caso, mas como exemplos para a nossa reflexão. E vamos para outro comentário, deixado também lá em nosso canal no YouTube, certo, Sandra Curado? Isso mesmo, Antônio. A Célia Pavan fez um comentário muito bacana a respeito do capítulo 14, Elucidações de Clarencio, quando o ministro faz uma análise do comportamento de André Luiz quando encarnado. Sobre isso, a Celinha nos diz o seguinte, que se deixarmos o orgulho de lado no momento de uma autoanálise, abriremos espaço para nossa transformação e progresso evolutivo. Diz ela, essa possibilidade está em nossas mãos quando decidimos buscar e conhecer a verdade como ela é, e não como a idealizamos. Sim, Celinha, e nós podemos ver pelos capítulos essa evolução de André Luiz. No começo, ele não aceitava as análises sobre seu comportamento, ficava irritado, mas nesse capítulo 14, ele ficou calmo com as observações precisas de Clarencio. Que nós também possamos mostrar essa evolução, não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, Sandra Curado. Tenho certeza que todos nós estamos trabalhando com afinco nessa direção do autoconhecimento e da transformação moral, e tudo isso colocando em prática. Bom, eu aqui estava devendo um complemento de resposta desde o capítulo 15 para o ouvinte Ayrton Carvalho. Ele perguntou se devemos desconfiar de todas as manifestações mediúnicas, principalmente os romances mediúnicos. E para responder a essa questão, eu fui atrás lá de Kardec, claro, sempre Kardec. No episódio 15, eu mencionei a Revista Espírita, de julho de 1863, em que ele nos diz que, se não quisermos ser vítimas de espíritos levianos, precisamos saber julgá-los. E, para isso, diz ele, dispomos de um critério infalível, o bom senso e a razão. E um exemplo prático dessa atitude eu deixei para o programa de hoje. Está lá na Revista Espírita, de novembro de 1867. Kardec publicou o artigo Impressões de um Médium Inconsciente, a propósito do romance do futuro. Eu vou colocar o link para a íntegra desse texto na descrição deste episódio. Kardec é convidado a analisar uma comunicação mediúnica que veio através de um médium considerado excepcional. O próprio Kardec diz tratar-se de um médium completo, notável. Porém, quase no final do texto, o codificador diz o seguinte,
e é a parte que nos interessa e pode responder aqui à questão do ouvinte Ayrton. Diz aqui Kardec. Quanto ao valor desses documentos, ou seja, da psicografia lá do médium, a julgar pela amostra dos pensamentos contidos no Romance do Futuro, que é o nome da obra, certamente ali deve haver coisas excelentes. Serão todas boas? Pergunta Kardec. É uma outra questão. Sob esse aspecto, sua origem não é uma garantia de infalibilidade, considerando-se que os espíritos, não sendo mais que as almas dos homens, não têm a soberana ciência, ou seja, sendo seu adiantamento relativo a uns mais esclarecidos que outros. Perfeito? Então, nós não sabemos, não é porque é espírito que tudo é elevado, tem aí uma variação. Até agora, se tem considerado os espíritos como seres fora da humanidade e dotados de faculdades excepcionais, diz Kardec. E olha só o que ele fala, percebam. Eis um erro capital que engendrou tantas superstições e que o Espiritismo veio retificar. Os espíritos fazem parte da humanidade, diz Kardec, e até que tenham atingido o ponto culminante da perfeição, para o qual gravitam, ou seja, todos nós estamos indo para esse momento, mas não quer dizer que nós já chegamos lá, e os espíritos menos ainda. Então, todos eles que estão nessa graduação estão sujeitos a enganar-se. É por isso que jamais se deve renunciar ao livre-arbítrio, diz Kardec, e ao raciocínio, mesmo em relação ao que vem do mundo dos espíritos. Jamais se deve aceitar, seja o que for, de olhos fechados e sem o controle severo da lógica. E aí Kardec finaliza, dizendo o seguinte: sem nada prejulgar sobre os documentos em questão, eles poderiam contar coisas boas ou más, verdadeiras ou falsas. Por conseguinte, teríamos que fazer uma escolha judiciosa, ou seja, olhar com muita atenção, para o qual os princípios da doutrina podem fornecer úteis indicações. Finaliza aqui Kardec, aqui na Revista Espírita. Então, Ayrton, espero que os esclarecimentos de Allan Kardec tenham te ajudado em sua questão. Mas reforça aqui o que o nosso querido Kardec afirmou no texto. É por isso que jamais se deve renunciar ao livre-arbítrio e ao raciocínio, mesmo em relação ao que vem do mundo dos espíritos. Jamais se deve aceitar, seja o que for, de olhos fechados e sem o controle severo da lógica. É isso. E na próxima quarta-feira tem mais. Nós três estaremos esperando por vocês, hein? Fiquem bem, fiquem com Deus.